Acordar e orar muda tudo. Quando o dia começa com entrega, os ruídos do mundo perdem força e a alma encontra direção. Nesta manhã, queremos lembrar que a vida com Deus não é sobre aparência, mas sobre profundidade, sobre o que só Ele vê. Muitos servos fiéis enfrentam silêncio, desprezo e solidão, mas mesmo assim seguem firmes, porque sabem quem os sustenta. E hoje vamos mergulhar nessa verdade transformadora. Este vídeo é para quem já se sentiu esquecido, criticado ou ignorado, mesmo servindo com sinceridade. Vamos olhar para o exemplo de Paulo e também para o gesto de uma mulher que entregou tudo sem esperar aplausos. A força espiritual escondida nos atos silenciosos, e Deus vê cada um deles. Fique comigo até o fim, pois há uma palavra de renovo e consolo para a sua alma. Paulo não começou como apóstolo, mas como perseguidor dos cristãos. Sua conversão foi tão radical que só pode ser explicada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vemos que Jesus o encontrou no caminho para Damasco e o cegou fisicamente para abrir seus olhos espirituais. Desde então, sua vida foi totalmente entregue à missão de anunciar o Evangelho, mesmo sob duras perseguições. Mas não era uma vida comum. Deus escolheu Paulo como um canal do sobrenatural. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12, está escrito: "E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que do seu corpo se levavam aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam." Isso não é ficção, é poder real do céu. Paulo não buscava glória para si, nem fazia milagres para ser aplaudido. Tudo acontecia porque ele vivia em completa submissão a Deus. Seu ministério era uma resposta contínua à direção do Espírito Santo. Ele ia para onde era enviado, falava o que lhe era ordenado e suportava o que fosse preciso para cumprir o propósito de Deus. Era uma vida de total rendição. Além dos sinais e prodígios, Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Foi ele quem revelou verdades profundas sobre a graça, a salvação e o corpo de Cristo. Suas cartas não foram escritas em palácios, mas em prisões, viagens difíceis e momentos de dor. Mesmo assim, elas carregam sabedoria eterna e direção para a igreja até hoje. Paulo fundou igrejas em lugares onde o nome de Jesus nunca havia sido mencionado. Seu amor por Cristo era tão intenso que dizia: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Essa entrega é rara e preciosa, e ela começa com um coração rendido, disposto a ir onde Deus mandar. Hoje, muitos querem os milagres, mas poucos querem o nível de rendição de Paulo. Ele não apenas foi tocado por Deus, ele foi transformado, conduzido e consumido pelo Espírito Santo. Que nesta manhã nossa oração seja: Senhor, que a minha vida também se torne um canal da Tua vontade. Que eu não queira só o Teu poder, mas o Teu senhorio. Quando olhamos para a vida de Paulo, vemos muito mais do que um pregador. Vemos um homem que suportou rejeição, dor e desprezo por causa do amor a Jesus. Não era um ministério fácil, nem bonito aos olhos do mundo. Era uma vida entregue, muitas vezes ignorada pelos homens, mas aplaudida por Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 10 ao 13, Paulo desabafa sobre a verdade do ministério. Somos loucos por causa de Cristo. Enquanto vocês se acham sábios em Cristo, nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, nós somos desprezados. Até agora, estamos com fome e sede, andamos mal vestidos, somos espancados e não temos onde morar. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Quando somos insultados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos com bondade. Até agora, nos tornamos como o lixo do mundo, a escória de todos. Essas palavras não são de quem quer chamar a atenção para si, mas de quem quer abrir os nossos olhos.
Paulo está dizendo, servir a Deus de verdade custa. Custa o conforto, custa a imagem, custa a aprovação dos outros. Quem vive para agradar a Deus precisa estar pronto para ser mal compreendido, até mesmo humilhado. Hoje em dia, muitos acreditam que ser fiel é ser celebrado. Mas a verdade é outra. A fidelidade genuína muitas vezes não é vista nem valorizada. Paulo passou fome, sede, levou pancadas, foi tratado como lixo. E tudo isso por amor a Cristo. Ele não reclamava, ele continuava. Isso nos ensina que servir a Deus com sinceridade é estar disposto a enfrentar rejeições, críticas e até o silêncio dos que nos cercam. E mesmo assim continuar. Porque no fim, o olhar que mais importa não é o dos homens, mas o olhar de Deus. E Ele vê tudo, cada renúncia, cada lágrima, cada passo de fé. Há um engano sutil que muitos cristãos enfrentam. A ideia de que, se estão obedecendo a Deus, tudo vai dar certo e as pessoas ao redor vão perceber isso. Mas Paulo nos mostra outra realidade. Ele vivia em plena obediência, no centro da vontade do Senhor, e mesmo assim era perseguido, rejeitado e tratado com indiferença. Isso nos ensina algo profundo. A obediência a Deus nem sempre traz aplausos. Às vezes traz silêncio, isolamento e até desprezo. Nosso mundo valoriza resultados visíveis, status, reconhecimento, influência. Mas o reino de Deus opera em outra lógica. Ele valoriza o coração quebrantado, a fidelidade em segredo, a humildade que não precisa ser notada. Isso pode ser difícil de aceitar, principalmente quando damos o nosso melhor e ninguém parece ver. Paulo entendia bem isso. Ele não buscava aplausos humanos. Seu objetivo era agradar a Deus, mesmo que os homens o rejeitassem. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele pergunta com firmeza: por acaso procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essas palavras são um lembrete duro, mas necessário. Servir a Deus exige coragem para lidar com a indiferença e, às vezes, com a incompreensão até dos mais próximos. Mas o que vale não é a visibilidade, e sim a fidelidade. É possível estar agradando profundamente ao Senhor e, ao mesmo tempo, sendo ignorado pelo mundo. Não devemos nos desesperar por isso. Jesus também foi rejeitado, caluniado, incompreendido, e Ele era perfeito. Então, se hoje você está vivendo para Deus, mas se sente invisível, desacreditado ou esquecido, lembre-se, Deus está vendo. Ele conhece cada ato de obediência, mesmo os mais discretos, e no tempo certo, Ele mesmo honrará os que o honram. É duro dizer, mas há um tipo de dor que fere ainda mais. A dor de ser rejeitado por quem também professa fé em Deus. Paulo não foi rejeitado apenas pelos de fora, mas muitas vezes enfrentou resistência e julgamento de dentro da própria comunidade cristã. Isso nos mostra que até mesmo dentro da igreja pode haver desprezo contra aqueles que vivem com sinceridade diante de Deus. Infelizmente, é comum encontrar pessoas que aparentam uma vida de fé, mas cujos corações estão distantes da vontade do Senhor. Pessoas que conhecem a letra, mas não vivem o amor. Elas criticam, julgam e excluem os que andam na contramão do sistema religioso, porque a autenticidade incomoda. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Paulo alerta: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-te também destes. Ele está falando daqueles que têm uma fachada religiosa, mas que não vivem pela fé verdadeira, e por isso se tornam obstáculos para quem quer agradar a Deus de forma honesta. Muitos dos verdadeiros servos de Deus já se viram sozinhos, não por falta de amor, mas porque o caminho da obediência verdadeira é estreito. E quando alguém decide se render totalmente a Cristo, muitas vezes sofre resistência até de quem deveria ser apoio.
Isso pode gerar um sentimento de exclusão, até de confusão. Será que estou errado por querer viver mais profundamente com Deus? Mas não, você não está errado. Quando a motivação é agradar a Deus, mesmo que isso te custe relacionamentos ou aprovação, então você está no caminho certo. Não troque a intimidade com Deus pela aceitação de quem não entende o valor da entrega. Lembre-se do que Jesus disse na Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. A sua fidelidade tem valor diante de Deus, mesmo que ela não seja compreendida pelos homens. Siga firme. Quem te chamou conhece teu coração e vai te sustentar. Um dos testes mais difíceis para quem serve a Deus com sinceridade é continuar firme quando ninguém vê, ninguém valoriza e ninguém agradece. E esse é um lugar perigoso, porque o coração humano anseia por reconhecimento, por um obrigado, por algum sinal de aprovação. Só que nem sempre isso vem, e muitas vezes não virá. Paulo viveu isso na pele. Em vários momentos, ele se viu abandonado até por aqueles que ele ajudou. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele escreve com dor: Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Veja que ele não guarda mágoa, mas revela a realidade. Mesmo sendo fiel, ele foi deixado sozinho. Isso nos mostra que a solidão, a indiferença e o anonimato fazem parte da caminhada de quem serve com integridade. E é justamente aí que mora o perigo. O inimigo sabe que o coração ferido é terreno fértil para a amargura. Ele sopra mentiras como: você está perdendo tempo. Ninguém liga para o que você faz. Se ninguém valoriza, por que continuar? Essas sugestões parecem inofensivas, mas são venenos lentos que vão matando o ânimo, enfraquecendo a fé e afastando da missão. Muitas pessoas desistem não por falta de fé, mas por falta de acolhimento, de reconhecimento, de um simples "eu vejo o que você faz". E isso é doloroso demais, mas o chamado de Deus não depende de palmas nem de plateia. A aprovação que realmente importa não vem da boca dos homens, mas do coração de Deus. Como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você pode estar servindo no anonimato, mas o céu te vê. Cada gesto, cada renúncia, cada lágrima, nada passa despercebido por aquele que te chamou. Não permita que a ausência de aplausos roube a alegria de obedecer a Deus. Ele é fiel para recompensar, no tempo certo, aquilo que você faz no secreto. Em nossa caminhada de fé, é muito fácil nos perdermos no desejo de reconhecimento humano. Queremos ser vistos, valorizados, e muitas vezes esperamos que nossas boas ações sejam notadas e recompensadas. Mas a verdadeira vitória, aquela que tem valor eterno, não está no reconhecimento que recebemos dos homens, mas no reconhecimento que vem de Deus. O apóstolo Paulo, que enfrentou grandes dificuldades e perseguições, nunca se deixou desviar desse princípio. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 5, ele nos ensina sobre a importância de buscar apenas a aprovação de Deus. Para mim, o que importa é que o Senhor me avalie. E quanto a mim, nada me preocupa, se sou julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem a mim mesmo me julgo, pois embora eu não tenha consciência de nada contra mim, não por isso sou justificado. Quem me julga é o Senhor. Paulo nos mostra que o julgamento dos outros não tem poder sobre nossa vida se estivermos em conformidade com a vontade de Deus.
Nossa identidade não deve ser definida pela opinião do mundo, mas pela aprovação de Deus. Às vezes, a sociedade pode até nos ignorar ou desprezar, mas Deus vê o coração e valoriza a nossa fidelidade, mesmo nas pequenas coisas. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 6, também nos dá uma importante lição sobre a verdadeira adoração e recompensa que vem de Deus. Ele diz: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará." Aqui, vemos que Deus valoriza o que fazemos em segredo, longe dos olhares do mundo. Não devemos buscar reconhecimento humano para nossas boas ações. O que importa é que estamos agradando a Deus, e Ele, em sua sabedoria e justiça, nos recompensará de maneira eterna e justa. Paulo, em Hebreus capítulo 6, versículo 10, nos lembra que Deus não se esquece de nossas obras, especialmente aquelas feitas em seu nome. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que por seu nome mostraste, servindo aos santos e servindo-os ainda. O Senhor está atento ao nosso coração e ao que fazemos em seu nome. A verdadeira vitória é saber que nossas ações, por mais que passem despercebidas aos olhos humanos, são vistas por Deus, e Ele as recompensa de maneira justa e eterna. Em resumo, a vitória verdadeira é estar em paz com Deus, sabendo que Ele reconhece nossa obediência e nosso serviço, mesmo que o mundo não perceba. Deus é justo, e sua recompensa para aqueles que o servem em espírito e verdade é algo que o mundo jamais poderá oferecer. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9, encontramos uma história poderosa que nos ensina sobre adoração verdadeira e entrega total a Deus. Maria, irmã de Marta e Lázaro, chega até Jesus com um frasco de alabastro cheio de um perfume caríssimo, e em um ato radical, ela quebra o frasco e unge os pés de Jesus com o perfume, enxugando-os com seus cabelos. Esse gesto, aparentemente simples, carrega um significado profundo de rendição total a Cristo. O que Maria fez não foi apenas um ato de generosidade ou carinho, mas um símbolo de uma adoração que não poupa nada. Ela entregou a Jesus o melhor que tinha, sem se importar com o custo ou com o que os outros poderiam pensar. Em Marcos capítulo 14, versículo 3, lemos: "Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, tendo um vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo puro, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça." Maria não hesitou em quebrar o frasco, simbolizando a quebra de seu ego e a total entrega a Jesus. Ela estava dizendo com suas ações que Jesus valia mais do que qualquer tesouro terreno. O frasco de alabastro, que poderia ser vendido por uma grande quantia, representava todo o seu valor, mas Maria o ofereceu a Jesus sem reservas. Esse ato de adoração incomodou alguns, inclusive os discípulos, que acharam que o perfume poderia ser vendido para ajudar os pobres. Em Mateus, capítulo 26, versículo 8, eles criticaram o gesto, mas vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: "Para que este desperdício?" O que os discípulos não compreendiam é que Maria não estava fazendo algo irracional, mas sim expressando sua profunda gratidão e amor por Jesus, que havia transformado sua vida. Eles viam o gesto de forma material, enquanto ela via com os olhos espirituais. O sacrifício era uma adoração sem medida, e Jesus merecia o melhor, o mais valioso. Em João capítulo 12, versículo 7, vemos que Jesus defende a atitude de Maria, respondendo às críticas. "Deixa-a, para que ela guarde isto para o dia da minha sepultura." Jesus estava dizendo que o gesto de Maria era profético. Ela não só estava adorando, mas também preparando o seu corpo para a morte iminente. O valor do ato de Maria não estava no perfume, mas no coração que estava por trás dele.
um coração rendido, que não calculava o custo de adorar. Em nossa vida, será que temos esse tipo de adoração a Deus? Estamos dispostos a entregar o melhor de nós, sem reservas, sem nos importar com as críticas ou com o que o mundo possa dizer? Adoração verdadeira é aquela que não se limita a gestos superficiais, mas que vem do coração e que se expressa na entrega total a Cristo. Após Maria quebrar o frasco e ungir os pés de Jesus, a reação dos discípulos foi de crítica e desaprovação. Eles não compreendiam o gesto de Maria, pois estavam focados em uma perspectiva humana e material. Em Mateus, capítulo 26, versículo 8, vemos como eles reagiram. Mas vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: "Para que este desperdício?" A atitude dos discípulos revela uma dura realidade para os cristãos de todos os tempos. Até mesmo dentro da comunidade de fé, aqueles que estão mais próximos de Jesus podem ser rápidos em julgar e até criticar os que demonstram uma devoção mais profunda. O que para alguns parecia ser um desperdício, para Maria era um ato de total entrega e adoração ao Mestre. Ela não estava preocupada com o que os outros pensavam. Para ela, Jesus era digno de tudo, incluindo o melhor perfume, sem considerar o valor material que isso representava. A crítica dos discípulos nos ensina que, ao longo de nossa caminhada com Cristo, podemos enfrentar rejeição e incompreensão, até mesmo de pessoas que compartilham a fé conosco. Quando nossa adoração é genuína e vai além das convenções e expectativas do mundo, é possível que aqueles ao nosso redor não compreendam. A verdadeira adoração não é medida por critérios humanos, mas pela sinceridade do coração que se entrega a Deus. Quando decidimos viver de maneira radical para Cristo, como fez Maria, é possível que sejamos mal interpretados. Podemos ser vistos como estranhos, exagerados ou excessivos por aqueles que não entendem a profundidade da nossa devoção. Mas como veremos a seguir, Jesus não apenas defendeu Maria, mas elogiou sua atitude. Diante das críticas dos discípulos, especialmente de Judas, que considerou o gesto de Maria como um desperdício, Jesus defende a atitude dela de maneira enfática. Ele responde aos discípulos de forma clara e direta em Mateus, capítulo 26, versículo 10, dizendo: "Mas Jesus, entendendo, disse-lhes: Por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo." Neste momento, Jesus não apenas defende o gesto de Maria, mas também o valor da sua entrega sincera. O que parecia ser um ato de extravagância para os discípulos foi reconhecido por Jesus como uma adoração genuína e significativa. Ele mostra que, para Deus, o que importa não é a quantidade ou a aparência das ações, mas o coração que está por trás delas. Jesus chama a atenção para o fato de que Maria fez o que ela podia com os recursos que tinha, mas mais importante ainda, ela agiu movida por um profundo amor e gratidão por quem ele era e pelo que ele significava para ela. Não se tratava de um gesto de ostentação ou de busca por reconhecimento. Era um ato de total rendição, uma expressão de adoração pura, onde o valor de Jesus era reconhecido acima de qualquer coisa. Em um mundo onde frequentemente buscamos reconhecimento e valorização pelos outros, o exemplo de Maria é um convite a olhar para o coração de Deus, que vê o que os homens não conseguem perceber. Às vezes, o que os outros desprezam, Deus valoriza. Quando nossa entrega é sincera, Deus honra essa devoção de maneira única e especial. Em Lucas, capítulo 16, versículo 15, vemos uma afirmação de Jesus que ilustra o contraste entre a visão humana e a divina sobre o coração humano. E ele lhes disse: "Vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois o que é exaltado entre os homens é abominação diante de Deus." O gesto de Maria foi uma adoração que agradou ao coração de Deus, mesmo que fosse incompreendido pelos homens.
À medida que a história de Maria se desenrola, a lição final que Jesus nos ensina é sobre o valor da entrega sincera e do reconhecimento divino. A Bíblia nos revela em Mateus, capítulo 26, versículo 13, que, apesar de todos os julgamentos feitos pelos outros, a ação de Maria seria lembrada como uma demonstração eterna de amor e devoção a Jesus. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em memória dela. Jesus revela que o gesto simples e silencioso de Maria, aparentemente sem importância diante dos olhos humanos, seria eternamente lembrado. Seu ato de adoração e entrega não era sobre a grandiosidade da ação ou a aceitação das pessoas, mas sobre o valor do coração que se entregava a ele. Isso demonstra uma realidade que frequentemente é ignorada pelo mundo. Deus vê o que os outros não conseguem perceber. Enquanto o mundo valoriza os feitos visíveis, o status e o reconhecimento público, Deus olha para a intenção do coração. Ele vê a sinceridade, a humildade e a profundidade de nossa entrega, e isso é o que realmente importa para Ele. No Salmo 37, versículo 5, somos lembrados dessa promessa de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus não se esquece de nenhum ato de fidelidade, nenhuma oração secreta, nem de nenhum sacrifício feito em silêncio. Ele recompensará, no tempo certo, aqueles que buscam agradá-lo em segredo, sem buscar a glória ou o reconhecimento dos homens. Além disso, o próprio Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, nos adverte sobre a importância de não nos deixarmos levar pelas aparências externas. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Isso nos ensina a olhar além do que é visível e entender que Deus tem uma perspectiva diferente da nossa sobre as ações que valem a pena. Às vezes, aquilo que o mundo descarta é justamente o que Deus valoriza, e o contrário também é verdade. Por fim, o Salmo 94, versículo 9, nos lembra do poder de Deus para ver e retribuir com justiça a cada um de nós. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Deus conhece nossas motivações mais profundas e, mais importante, Ele nunca se esquece de nossa fidelidade a Ele, mesmo que os outros possam não notar. Seu olhar é puro e justo, e Ele recompensa aqueles que buscam adorá-lo de coração sincero. Gostaria de te convidar a fazer uma oração comigo. Talvez você esteja vivendo um momento onde os outros não percebam a sinceridade de sua entrega, ou até mesmo onde seu esforço e dedicação não são reconhecidos. Mas lembre-se, Deus vê tudo o que você faz em segredo, e Ele conhece o coração. O que você oferece a Ele, com fidelidade e amor, Ele jamais deixará de reconhecer. Então, se você sente no seu coração o desejo de renovar sua entrega a Deus, de confiar que Ele vê cada detalhe da sua vida e vai recompensar no tempo certo, vamos orar juntos agora. Vamos buscar sua presença, agradecer por sua fidelidade e pedir para Ele fortalecer nossa fé, nossa coragem e nossa entrega sincera. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, nos aproximamos de Ti com corações humildes, reconhecendo que mesmo quando nos sentimos invisíveis aos olhos do mundo, Tu nos vês e nos conheces profundamente. Sabemos que o olhar de Deus é o único que realmente importa, e queremos que essa verdade habite em nós de maneira firme, que a nossa fé na Tua soberania seja inabalável, mesmo quando não somos reconhecidos, quando nosso esforço não é visto, ou quando nossa dedicação parece passar despercebida. Senhor, sabemos que Tu olhas para os nossos corações e que isso é suficiente. Nos ajuda a viver confiantes de que Tu nos observas e que na Tua perfeição tens um plano que vai além das circunstâncias que nos cercam. Queremos agradecer pela verdade libertadora de que a nossa aprovação não depende do nosso desempenho, mas da Tua graça maravilhosa.
Não precisamos ser perfeitos. Não precisamos cumprir todas as exigências que o mundo impõe. O sacrifício de Cristo na cruz é a nossa maior aprovação. Em Ti encontramos a verdadeira justiça. Uma justiça que não vem de méritos humanos, mas da fé em Teu Filho amado. Senhor, nos ajuda a entender que o Teu amor e aceitação são mais que suficientes para nossas almas. Confessamos, Senhor, que muitas vezes buscamos mais o aplauso das pessoas do que a Tua aprovação. Reconhecemos esse erro em nossos corações e pedimos perdão. Muitas vezes nos deixamos levar pelo desejo de ser reconhecidos, de ser elogiados, e isso nos distancia do Teu propósito. Nos ajuda a redefinir nossas motivações, a buscar a Tua honra acima de tudo. Queremos viver para Ti, não para o aplauso dos homens. Senhor, molda nossos corações para que o nosso desejo maior seja agradar a Ti e não aos outros. Percebemos também, Senhor, que o egoísmo espiritual pode ser uma das maiores barreiras no nosso relacionamento contigo. Quantas vezes agimos por interesse, por visibilidade ou por reconhecimento? Perdoa-nos por esses momentos de egoísmo, Senhor. Queremos ser servos genuínos, que servem não para ser vistos, mas para Te agradar. Senhor, nos dá um coração sincero, que se entrega completamente a Ti, mesmo quando ninguém nos vê ou reconhece o que fazemos. Sabemos, Senhor, que as críticas e a indiferença podem ferir nossos corações, mas Te pedimos por um espírito inabalável. Quando o mundo não nos entende, quando nos rejeita ou até nos critica, queremos permanecer firmes em Ti. Ajuda-nos a focar na Tua aprovação e a viver para Ti, sem nos importar com a opinião alheia. Que possamos ser fortes em nossa fé e resistir à tentação de buscar a validação humana. Diante das críticas, queremos permanecer imunes e, acima de tudo, livres para seguir a Tua vontade. Para todos os corações rejeitados e feridos pela dor da exclusão, pedimos que Tu os cures. Sabemos que muitos sentem o peso da rejeição e, por vezes, até acreditam que Tu também os rejeitas. Quebra essa mentira, Senhor. Derrama Teu amor sobre esses corações e reafirma a Tua presença em suas vidas. Tu nos aceitas como somos, com nossas falhas e feridas, e nos acolhes sempre. Pedimos também, Senhor, por cura física para todos os que estão enfermos. Senhor, Tu és o Deus que cura, e em nome de Jesus declaramos que toda doença deve sair. Para aqueles que estão acamados, hospitalizados ou sem esperança, que Tua mão poderosa traga cura e restauração. Que a Tua graça seja sobre eles, trazendo saúde e força, e que eles sintam a Tua presença em cada momento. Sabemos que vivemos em um mundo marcado por opressões espirituais e mentais. Senhor, pedimos que Tu nos libertes de todas as vozes malignas que nos acusam, nos mentem e nos fazem duvidar de quem somos em Ti. Em nome de Jesus, repreendemos todas as mentiras do inimigo e declaramos a nossa liberdade. Liberta nossas mentes, nossas emoções e nosso espírito, Senhor, para vivermos plenamente em Ti. Renova, Senhor, a nossa fé, esperança e amor. Diante da frieza deste mundo, muitas vezes nossa fé enfraquece. Mas hoje pedimos que Tu reacendas a chama em nossos corações. Fortalece nossa esperança, faz-nos acreditar no Teu poder e nos ensina a confiar em Ti, mesmo quando tudo parece perdido. Senhor, dá-nos também a capacidade de orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos ferem. Que possamos amar como Tu nos ensinaste, com um amor incondicional que não espera retorno. Ajudamos a perdoar e a liberar os que nos ofendem, pois sabemos que o perdão é a chave para a verdadeira liberdade em Ti. Senhor, fortalece nossa perseverança na caminhada da fé. Quando não vemos resultados, quando estamos sozinhos, nos dá forças para continuar. Sabemos que a vitória está em Ti.
E a nossa esperança é que, mesmo em meio às dificuldades, podemos perseverar com a certeza de que Tu estarás conosco em cada passo. Acreditamos, Senhor, na Tua capacidade de transformar vidas, de dar novas oportunidades para aqueles que o mundo rejeitou. Nós Te agradecemos por cada alma que encontra em Ti um novo começo, um novo propósito. Hoje, entregamos nossas vidas a Ti, Senhor, não como um ato simbólico, mas com uma entrega real e prática. Queremos ser guiados por Ti, moldados por Ti, corrigidos por Ti. Em nome de Jesus, oferecemos tudo o que somos. E para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, eu Te peço que toque seus corações agora, que eles possam abrir suas vidas para Ti, confessando seus pecados e crendo no Teu sacrifício por eles. Que cada um possa experimentar o poder redentor de Cristo e ter seu nome escrito no livro da vida. Tu és o nosso Salvador, o Redentor de nossas vidas. Em Ti encontramos a verdadeira vida, a verdadeira paz. Amém. Que a paz de Deus continue com você, que essa oração toque profundamente o seu coração e traga renovação, cura e força para enfrentar cada desafio. Lembre-se, o olhar de Deus é o que realmente importa, e Ele está sempre ao seu lado, vendo você em todos os momentos. Se essa oração fez sentido para você, curta o vídeo e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essas palavras de encorajamento e fé. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora e não se esqueça de clicar no sininho e selecionar todas para receber todas as notificações de novos vídeos. Assim, você nunca perde uma mensagem que pode transformar sua vida. E eu gostaria muito de saber o que você pensou sobre essa oração. Deixe nos comentários um amém se você concorda com essa oração e deseja viver com a confiança de que Deus sempre está com você, mesmo nos momentos difíceis. Fique em paz e até o próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando.